Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando. Eu quero convidá-los a lermos a palavra do Senhor em o mesmo texto que nós lemos ontem, 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 4, e Daniel, capítulo 2, 28, 2 e 44. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 15 ao 17. Todo o nosso estudo de escatologia bíblica vai estar baseado na leitura inicial nestas duas referências bíblicas. Hoje nós tomaremos um tempo maior para destacarmos a escatologia bíblica no Novo Testamento. Então nós vamos ler e ministrarmos ao Senhor uma oração, dando início ao nosso estudo esta noite. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Daniel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero que os irmãos leiam comigo essa última parte. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amado Deus e Pai, nós oramos a Ti, agradecidos, gratos a Ti por tudo, pela vida e a paz, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, o privilégio de nos reunirmos para estudarmos a Tua palavra, Senhor. E desta feita, a palavra da escatologia, a doutrina do arrebatamento, a doutrina das últimas coisas. Pedimos que o Teu Espírito inspire a nossa mente, a nossa faculdade mental, para assimilarmos a Tua palavra, e nossos corações sejam tomados de um temor ainda maior, para melhor servi-lo, amá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Toma aí assento e nós vamos, adorando a Deus junto, tentarmos entender um pouco mais a respeito da doutrina da escatologia. Todas as noites nós estaremos iniciando, lembrando aos irmãos do início ou da base doutrinária para esses assuntos escatológicos. Portanto, os irmãos que ainda não adquiriram a apostila e desejarem fazê-lo, eu creio que temos ainda ali na recepção, uma mesa de apoio, algumas delas. Ontem nós apresentamos aqui aqui nós temos o mapa do plano divino através dos séculos. Eu quero hoje dar mais uma ênfase, especificamente nesta parte. Nós dividimos todo o mapa em alguma parte. No caso de hoje, que nos traz
ou se faz necessário destacarmos a respeito da profecia que Deus deu através de sonho e a interpretação a Daniel. Todo este período de tempo, de uma forma macro, grande, do princípio até o fim, só para termos uma ideia no nível humano dos acontecimentos, e a parte superior representando a divindade, o sacerdócio de Cristo, castiçal, aqui o trono, grande trono branco. Enquanto os impérios aconteceram aqui na dimensão humana, parece um pouco complexo entendermos todos esses assuntos, assim de uma vez só, apenas uma ênfase, 2, 3, 4 dias, um tema que é tratado 6 meses numa faculdade teológica. Mas eu quero tentar, ao repetir, não é para sermos cansativos, nem repetitivos, é tão somente para envidar a memória, a lembrança e facilitar o aprendizado. Eu quero destacar também, ainda na introdução de hoje, a outra parte deste mapa que está relacionado aqui com o início das dispensações. Eterno passado, o período original da Terra, esta parte a Terra caótica, parte escura, e aqui a recriação, só para nós sintonizarmos na história bíblica, a recriação aqui. Aqui o Jardim do Éden. Este período de tempo é chamado a dispensação da inocência. Este período chamado a dispensação da consciência, quando o homem passou a ter consciência por causa do pecado. E este período chamado governo humano, período antediluviano. Ao passo que, neste período, melhor dizendo, pós-diluviano, nós já temos a sequência do período patriarcal, os tempos de Abraão. Observe que a estátua está a partir daqui, até aqui, essas 3 dispensações: inocência, consciência, governo humano. Só para nós nos sintonizarmos. Inocência antes da história do pecado. Consciência a partir da história do pecado. E o governo humano, período pós-diluviano, de 427 anos, desde o dilúvio até a chamada de Abraão. Da chamada de Abraão até o Êxodo, 430 anos, que foi o período do pacto de Deus com Abraão, os patriarcas, toda a sua família. Deus estava preparando o seu povo e preparando o mundo para dar sequência às profecias, às promessas e o cumprimento maior do propósito da salvação, do projeto da salvação. Eu quero aqui agora fazer um parênteses na parte escatológica e destacar a doutrina da salvação, lembrando aos irmãos que todo este processo Deus fez só com um propósito: o projeto e o plano da salvação. Pense comigo a importância e o valor desta obra, a salvação em Cristo, o valor de servir a Jesus. Tudo isso aconteceu, pois Deus levaria à realização, à efetivação, a salvação do homem. Então, a partir daqui, nós percebemos, a partir do sonho, a estátua, que começa a acontecer as profecias relacionadas ao fim. Aqui nós temos a próxima imagem, e aqui eu quero destacar algo interessante dentro da escatologia bíblica nesta noite. Apenas uma ideia, aqui está a terra, a parte inferior, porque o Hades, o Seol, a palavra inferno em português, está literalmente ao centro da terra. É bíblico de que esta terra é revolvida por baixo por fogo. E todas as expressões a respeito do inferno estão relacionadas à parte inferior. Inclusive, quando Jesus foi morto e ressuscitou, a Bíblia diz que não deixará a sua alma no Hades. Ele desceu,
mas subiu e levou contigo cativo a cativeiro. Quando todos que morriam naquela época, ao ser sepultado, todos que morriam, descia ao Hades, Seol Hades, parte que era dividido pelo paraíso, onde estava Abraão, e o inferno, aonde estava o rico, daquela palavra de Lucas 16. Lembra? De longe, o rico dizia: pai Abraão, manda trazer água, ou pelo menos molhar o dedo. Há um grande abismo que separa entre vós e eles. Interessante que Jesus disse naquele texto que é chamado de parábola, porém um fato, Lucas 16, a chamada parábola do rico e do Lázaro, de que Deus disse a ele: tens lá os profetas, tens lá Abraão. Quando se refere a Moisés e aos profetas, Moisés refere-se ao Pentateuco, a Torá. Quando se refere aos profetas, refere a Nevim e Quetubins, que respectivamente os livros históricos, Quetubins, e Nevins, os livros proféticos. Deus estava exatamente dizendo: se não ouve o que está escrito, tão pouco ouvirão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, só para a gente termos uma ideia da sequência dos acontecimentos. Antes da morte de Jesus, todos morriam e desciam ao Hades, sempre descia. E quando Jesus ressuscitou, como prova evidente, visível, de que ele havia ressuscitado e de que alguma coisa tinha acontecido aqui embaixo, de que o paraíso havia sido transportado ao céu, é que quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que o túmulo de alguns ficaram abertos e alguns foram vistos na cidade. Literalmente passaram pela cidade e subiram, porque hoje o paraíso não está mais embaixo, está debaixo do trono de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nossos irmãos que partem nunca desce, sempre sobe. Bem, esta parte do mapa, apenas realçando, está relacionado às trombetas, aos selos, às trombetas e às 7 taças. Este período compreende-se o período da tribulação e grande tribulação. Só para sintonizarmos no espaço do tempo, Kairos, o tempo que se desenrola os acontecimentos escatológicos relacionados com o arrebatamento, tribulação, grande tribulação. Enquanto aqui acontece o início da tribulação, no céu ou nos ares acontecerá o julgamento, melhor dizendo, o tribunal, julgamento de obras, porque depois que subir ninguém volta, vai receber galardão para adentrar a boda do Cordeiro. Falaremos especificamente amanhã sobre o período de tribulação. Bem, na sequência, a parte final aqui, mas eu quero destacar que no final da grande tribulação, melhor dizendo, no final do milênio, o juízo final, há uma pergunta que às vezes nasce e gera na mente: se as pessoas que morrem hoje vão para o inferno ou para o céu, por que depois serão lançados no lago de fogo? É que o inferno, ou Hades, do grego, e Seol, na verdade é a letra 21ª do hebraico, Sheol, significa exatamente o paraíso do lago de fogo. Assim como abaixo do trono de Deus está o paraíso, onde estão os nossos irmãos aguardando para depois de glorificado, juntamente com todos os salvos, nos céus, eternamente gozando da eterna presença de Deus. Então o lago de fogo será o destino final, ao passo que o inferno hoje é transitório.
O vocábulo inferno, Seol ou Hades, às vezes causa dúvida em alguém, mas o inferno hoje ele é transitório apenas até o juízo final, assim como os crentes salvos arrebatados não vão para o paraíso, porque o paraíso é a antessala do céu, é apenas lugar de espera, mas seremos arrebatados, já adentraremos aos céus e eternamente viveremos com o Senhor lá. Bem, ainda eu quero destacar nesta imagem relacionado à estátua, exatamente por quê? Porque foi que a pedra que foi lançada sem mão, ela caiu exatamente aos pés da estátua. Por que não bateu exatamente na cabeça? Se nós olhássemos assim o lado lógico, a lógica, ela veio de cima, lançada uma expressão, por Deus, mas aquela pedra que bateu na estátua, exatamente aquela pedra que bateu na estátua, representava Cristo, que, assim como a cabeça era o Império Babilônico, e ele já passou, não poderia bater na cabeça. O Império Babilônico já passou, não poderia bater as costas, a altura do tórax, porque o Império Medos e Persa também já passou. Não poderia bater as pernas, literalmente, porque o Império já passou, o Império Romano como Império, a divisão das duas pernas. Só faltava, literalmente, se cumprir exatamente o último império, ou a restauração do último império, que era os dedos, a continuidade do Império Romano. Então observe, ali está a estátua, um detalhe muito interessante, e aparece aqui na tela, vamos parar aqui, aquela pedra que representa, está na Bíblia. Ele viu que uma pedra lançada sem mão batia aos pés, exatamente porque no pé, nos dedos, é onde estão os dedos, a continuação do Império Romano. Em outras palavras, bem no final desta restauração é que vai bater a pedra que representa Cristo vindo, desfazendo todos os impérios e edificando e instituindo não o império, o reino milenial que jamais terá fim. Então observe que quando nós estudamos escatologia bíblica, os pequenos detalhes que parece mais uma pedra, apenas aleatoriamente um fato, um acontecimento por acaso, não. Tem um motivo. Ela bate exatamente aos pés, que representa Cristo vindo no final dos reinos de todos os homens. Passado babilônico, medo-persa, grego, romano e todos os impérios de domínio. Aí Cristo vem com o seu reino e diz a Bíblia, encheu toda a terra. O reino milenial vai dominar o mundo por completo. Amém? A sede vai ser lá em Jerusalém e nós estaremos lá com Jesus. Quantos podem adorar e exaltar o precioso nome do Senhor? Estaremos com Ele, com Cristo lá. Agora, querido, eu quero destacar, dentro desta doutrina relacionada à escatologia bíblica, nós aprendemos e entendemos que cada detalhe tem o seu valor, cada assunto tem o seu valor, cada ponto tem o seu valor, que nada acontece por acaso, absolutamente nada acontece por acaso. Então observe comigo que quando a estátua é destruída,
enche completamente aquele monte que é representado, o reino milenial de Cristo enchendo o mundo inteiro, deixa bem claro que Cristo será o rei que vai dominar todo mundo. Mas para nós crentes salvos não importa muito o milênio. Não, pastor, não. Nós somos salvos para ir morar com Cristo no céu, sermos arrebatados. Estar com Cristo no milênio fará parte de uma experiência espiritual depois de arrebatado. Obrigado. Depois de recebermos galardões, depois de participarmos da boda do Cordeiro. Então vai ser apenas um rápido passeio, porque 1000 anos para você, para mim, para nós depois de transformado, é como se fosse um dia para nós hoje, porque nós já estaremos em corpo glorioso, em corpo glorificado. E às vezes existem alguns questionamentos e algumas perguntas. Inclusive no final desta aula, os últimos 10 minutos, nós vamos reservar para perguntas. Seria uma injustiça, um estudo de escatologia, não termos a oportunidade de perguntar. Eu me lembro que eu levei uns 6 anos para entender o milênio, por exemplo. Fazem 12 anos especificamente que eu estudo escatologia, mas foi de 5 a 6 anos, não me entrava na mente como pode, depois de um crente glorificado, já foi para o céu, já esteve com Cristo, voltar para o milênio. Fazer o que no milênio? Nós não voltaremos para participar, nós não voltaremos para plantar no milênio, não, nada disso. Voltaremos como a noiva. Por isso Jesus disse: aonde eu estiver, estarão vós comigo. Ele vai estar no milênio, estaremos com ele. Imagina um casalzinho de novo, recém-casado, um sai viajar, outro fica em casa. Não, vai estar ao ladinho de Jesus, terminada a boda do Cordeiro, ao lado de Jesus. Bem, então nós vamos agora adorarmos a Deus com um louvor, para entrarmos no 5º ponto da nossa lição. Eu quero pedir que os irmãos estejam de pé. O irmão Everson se encontra. Eu quero convidá-lo aqui, irmão Everson, irmã Damaris, o grupo de louvor, vamos adorar a Deus com um louvor. A gente muda de posição, fica mais fácil, e adorando ao Senhor, e voltaremos falando sobre a escatologia no Novo Testamento. E assim, o nome de Cristo. Mandamos, irmã Ana Paula, irmão Eduardo, vamos adorar Jesus. E enquanto cantamos esse louvor, muda de posição e refresca um pouco a atenção, e voltaremos na sequência, estudando sobre escatologia no Novo Testamento.